Essa, então, é a terceira aula prática. Na verdade, né, seria um vídeo da aula prática, que eu vou tentar dar amanhã, se tudo correr bem, com a internet. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, vou mostrar de longe, esse é o terceiro vídeo. O primeiro eu falei das artérias elásticas, artérias e veias de grande e médio calibre. No segundo vídeo eu falei de todos os componentes da microcirculação, que é aquela lâmina de mesentério. E agora esse é o de coração, tá? Os vídeos ficaram muito longos. Vou tentar não ser tão longo agora. Então, esse aqui eu não mostrei nenhuma imagem de átrio lá, né? Pra vocês na aula teórica. Mas olha aqui, tem aqui um corte, né, do átrio direito, que tem a superfície interna mais irregular, tá? Ó, eu até explico aqui direitinho, né? Dos músculos pectíneos. E aqui, gente, se eu falar algum nome de anatomia que tá estranho, pode ser que eu tenha esquecido e pode ser que seja um nome de 20 anos atrás, que não usa mais, viu? Então, não sei se é pectinado, se é pectíneo, não me lembro direito. Então, aqui esses músculos que deixam essa superfície regular no átrio direito e o átrio esquerdo é mais lisinho, né? E pelo menos tem uma área boa lisinha. Então, olha aqui, a gente tá vendo, é fininho, lembra que eu mostrei a moto? Lembra que eu mostrei uma imagem lá na aula teórica que era bastante grossa, né? Porque a parede ventrícula é maior. Então, vamos tentar então enxergar as camadinhas aqui no átrio. Bom, essa é a parte interna, né? Desses músculos pectíneos ou pectinados, não sei. Então, tá aqui. A gente tá até vendo um sanguinho, ó. Esse aqui ajuda, né? Olha esse sangue aqui dentro. É que na hora de fazer a lâmina, eu não, né? Quem fez a lâmina, na hora de fazer, acabou ficando resquícios, assim, né, de sangue aderidos, então ajuda a gente a ver que essa é a face interna, se você tiver dúvida também. Mas se é a face interna, o que eu tô vendo aqui? A camada interna do coração é revestida pelo endocárdio, né? E o endocárdio, assim como os vasos, tem células endoteliais. Então, essas células fusiformes aqui, ó, na verdade eu tô apontando de cima, mas é essa aqui. Essa aqui é mais de dentro, né? Seria já o tecido conjuntivo subendotelial. Então, as células endoteliais, às vezes, elas não ficam preservadas. Então, ficam meio borradas aqui, tipo essa, tipo essa. Essas sombras, às vezes, são algumas que não apareceram direito. Então, essas lâminas não são muito boas pra gente ver endotélio, nem, às vezes, não são muito boas também para ver o mesotélio da parte do epicárdio. Costuma ser melhor para ver nas reentrâncias aqui. Parece que o tecido ficou mais bem preservado nas reentrâncias. Deixa eu ver aqui. Ó. Pelo menos eu lembro de ter visto assim. Então, todas as reentrâncias da parte de dentro vão ter o quê? Célula endotelial, que é endocárdio, tá? Então, o endocárdio tá aqui, bonitinho. Revestido totalmente por células endoteliais. Depois vem um tecido conjuntivo. Deixa eu mostrar. Ai, que bonitinho, né? Eu acabei de mostrar ali, ó. Uma arteriolazinha bem pequenininha. Mostrei no vídeo número 2. Acabei de gravar esse vídeo. Vamos voltar ali, porque ele tá mais fácil de ver o colágeno, né? Então, faz de conta que vocês estão enxergando a célula endotelial aqui, igual enxergou ali. Não tá muito bonito, mas dá pra ver o quê? Que, digamos que tivesse uma célula endotelial aqui, o que tem embaixo, né? Vai ter a lâmina basal dela, que a gente não consegue ver, e um tecido conjuntivo logo abaixo, que pode ter, aquela região tava mais fácil de ver, que pode ter algumas células, né? Típicas de tecido conjuntivo, então pode ter fibroblasto e pode ter célula muscular lisa. Muitas vezes os núcleos que parecem um charutinho ou uma cobrinha, não é fácil de ver, né? Podem estar até num corte meio transversal também, não tem uma ordem muito bem definida. Então, olha aqui, ó, talvez seja
uma célula muscular lisa. Não é fácil de ver. Lembra que na íntima das grandes artérias a gente consegue também ver às vezes umas células musculares lisas perdidas assim na íntima? O endocárdio é equivalente à íntima. Então o endocárdio é muito parecido com a íntima. O que eu quero que vocês memorizem? Vai ter célula endotelial, umas células musculares lisas aqui, tá? De vez em quando aparecem. Claro, tem um tecido conjuntivo aqui. E lá, em algumas regiões do átrio também, mas principalmente mais fácil de ver no ventrículo, né? Aliás, fibra de Purkinje só no ventrículo. O que a gente pode ver aqui, nesse caso, são as outras partes do sistema de condução, que não estão aparecendo aqui. Mas no subendocárdio lá, né, que seria a região abaixo aqui, né? Subendocárdio eles chamam abaixo do endotélio, na verdade, né? Tecido aqui conjuntivo mais profundo, assim, abaixo do endotélio dessa camada mais superficial. E lá nos ventrículos subendocárdio pode ter fibra de Purkinje, aqui no átrio não, né? Então a gente já chega onde, ó, músculo cardíaco. E ele vai estar em cortes de depende, né, da secção. Você tem um átrio, você pode cortar em qualquer direção, né? Então aqui ele pegou uma região em que ele cortou fibras musculares cardíacas em corte transversal. Lembrando que no corte transversal elas aparentam o quê? Uma fibra muscular com núcleo único, às vezes pode ser binucleado. Ele vai estar central, né? Diferente do músculo esquelético, que vai ter mais de um núcleo e vai ser periférico. Mas eu quero então mostrar. Ah, e outra coisa que é interessante. É sempre assim, ó, músculo cardíaco é lotado de irrigação. Aqui, ó. Eu sei que a gente falou, não tem hemácia capilar linfático. Mas aqui, ó, é sanguínea. Se a gente seguir, é sanguíneo. O que mais tem aqui é capilar sanguíneo, tá? Porque esse músculo tem uma demanda muito, muito alta. Olha aqui, eles ficam, estão meio borrados. Talvez um pouco seja, eu tô confundindo aqui com, não, agora é. Às vezes eu tô confundindo um pouco com tecido conjuntivo aqui, ó, com um músculo cortado em outra direção. Mas aqui, ó, capilar, tá? Arteriolazinha. Tá extremamente irrigado. Parece ter mais capilar aqui. Olha, quando tiver hemácia é mais certeza e a gente enxerga às vezes a parede melhor, ó. Olha que bonitinho. E olha as estriações, já que a gente tá aqui no miocárdio, a gente vê as estriações. Aqui já pegou uma área de corte, olha que célula enorme. Uma área com corte mais longitudinal, tá? Então a gente vê as estriações bonitinhas e discos intercalares também. Mas eu acho mais legal ver miocárdio no ventrículo. Ah, o epicárdio. Vamos ver se ele tá bem preservado. Tá. Então, o epicárdio aqui no átrio não costuma ter muita gordura, a não ser que seja ali próximo ali da região das coronárias, né? Então, aqui pegou uma epicárdio que tem as células mesoteliais, que são de pavimentosa para cúbica baixa, né? Ela costuma frequentemente estar cúbica, reativa. E aqui um tecido conjuntivo que sem muitas. Pode ter célula adiposa, mas não tá tendo muito aqui não, tá vendo? Não tem praticamente nada. Então tudo isso aqui é o epicárdio. Um tecido conjuntivo. E embaixo já vem o miocárdio, tá vendo? Então, tecido conjuntivo. Se tivesse daquela região que tem gordura, aí eu ia ver uma quantidade boa de gordura aqui. O que tem no epicárdio? Não tanto aqui, mas principalmente no ventrículo. Lembrar que a região subepicárdico é onde ficam as artérias coronárias, importante. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Vou passar rapidamente. Ó. Mais apagadinha, mais pavimentosa, célula endotelial. Tá ruim de ver aqui, né? A célula endotelial tá até... Não sei se é a célula endotelial ou se já é uma célula aqui de baixo. Então tá aqui o tecido conjuntivo, subendocárdico, tá?
um artefato aqui, parece que pegou um fiapo de alguma coisa, tá? Músculo liso tem, tá vendo? Tem até bastante, ó. Mas ó, internamente, célula muscular lisa, corte transversal, corte longitudinal, tá? Agora vamos chegar no miocárdio, ó. Miocárdio, ó. Endocárdio todo, mas eles gostam de chamar essa região mais profunda dele de subendocárdio, tá? Até aqui. Aí vem o miocárdio, bonitinho, arteríola, acho que é arteríola, de longe a gente vê, ó. Olha o vaso grande aqui, uma veia, né? E aqui a gente já viu, ou não viu? Não, a gente não viu o epicárdio ainda. Aqui não tá tão bem preservado, né? Deixa eu ver aqui, se ele mostra uma área melhor. Ih, a mesma área. Não tá tão bem preservado, a célula mesotelial tá mais achatadinha. Pode estar assim, não tem problema. Vamos pro ventrículo, que é muito mais interessante. Então, aqui nessa região, ele tá mostrando uma parede grossa e uma parede mais fininha, tá? De câmara cardíaca, de ventrículos, né? Claro que a gente imagina que essa é a esquerda, ventrículo esquerdo, e essa é a parede do ventrículo direito, tá bom? Vamos nos concentrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. O ventrículo esquerdo é mais espesso, a gente vê mais coisas nele, né? Então, a gente tá aqui vendo uma área tá invertida em relação àquele anterior, tá vendo? O endocárdio tá do lado de cá, não fica bitolado, não. Eles podem pôr essas fotos de qualquer direção, pode pôr o endocárdio até para cima. Então, procure sempre, né? Regiões com reentrâncias, às vezes tem aquelas cordoalhas tendines, dá para ver válvula, né? Folheto valvar. Então, a gente tem que se atentar para isso. E olha, gordura, né? Quando o epicárdio tem gordura, facilita ainda mais. Vamos começar pelo endocárdio. Hoje, mostrar aqui do jeito que ele mostra. Aqui, ó. Essa região do endocárdio tá bem fininha, tem muita... Essa lâmina tá esquisita. Tem muita hemácia solta aqui, né? Não sei se é uma hemorragia que teve mesmo, ou se foi da manipulação do tecido. Então, tá aqui uma camada fina, né, de células endoteliais. As hemácias não estão ajudando aqui a gente ver o tecido conjuntivo subendotelial. Vamos ver uma parte melhor. Às vezes ele é bem fino mesmo, tá? O endocárdio, às vezes ele é bem fininho. Depende muito da região. Esse tá bem fino, tá? Então, nessa lâmina, a gente vai ter um endocárdio muito fininho, tá? Não tá passando fibra de Purkinje, ó, já começa aqui o miocárdio, ó, fibras estriadas. As hemácias não deixaram a gente ver direito aqui o subendocárdio, tá vendo? Mas é um tecido conjuntivo, lembra? Com algumas células musculares lisas e que no caso aqui tá muito fininho. Quando passa a fibra de Purkinje, ele fica um pouquinho mais espesso. Aí a gente vê o miocárdio, aqui já não tem essas hemácias atrapalhando. Olha que bonito, né? Muito bonito. Muita a fibra em corte longitudinal. A gente vê que a fibra muscular é ramificada, né? Que é característica do músculo cardíaco, ó. Ramificações. A mesma fibra, às vezes, ó, vai para cá, vai para lá. E a gente, deixa eu ver o que mais que tem de bonitinho aqui. Não, não tem. Às vezes a gente vê aqui, binucleação pode ter, tá? Discos intercalares. Bonitinhos, ó, vamos ver de perto. Bem bonitinhos. Aqui os discos. O núcleo central, né? E a gente tem sempre umas separações aqui, que muitas vezes são regiões que tem, ó, capilares, tá?
Então, o que tem entre as células musculares cardíacas do miocárdio? Geralmente tem vasos sanguíneos, né? Tem algum tecido conjuntivo, pode aparecer, pode aparecer adipócito. Então, tudo isso pode aparecer. Fibras é difícil de enxergar, né? A gente sabe que tem umas aferências aqui que acabam levando sinais de dor quando tem isquemia. Um capilarzinho aqui bonitinho, ó. Mas a aula de microcirculação já foi, eu tenho que resistir a esse impulso de ficar falando isso. E a gente, nossa, a parede é imensa, né? Tudo isso é miocárdio, né? Ó. Veja que, como ele está em arranjo espiral numa câmara, então a gente vai ver tantos sentidos, né? A gente viu, ó, aqui longitudinal, aqui circular, tá? Se amanhã eu conseguir dar aula com a internet, vai ser bem melhor, porque senão dar aula com essa gravação mexendo vai ser meio complicado. E aí a gente vai ver, nossa, que enorme, que parede gigantesca. Então aqui a gente vai ver o epicárdio, tá? Então o epicárdio tem horas que a gente lembra, a gente olha, a gente vê por transparência o músculo que tá embaixo, fica vermelhinho. Quando ele tá bem fininho, em cima assim de alguma, sem muita gordura, né? Aí tem áreas que ele é o quê? Quase que pura gordura. Epicárdio fica aquelas regiões do coração que tem bastante gordura na região externa, né? Que é bastante gordura aparente. Mas olha, sempre vai ter alguma espessura, nem que mínima que seja, de um tecido conjuntivo aqui, tá? Então tá aqui um tecido conjuntivo. Não dá para ver a célula mesotelial, ela não foi preservada aqui, como é comum acontecer com célula mesotelial, endotelial também. E aqui a gente tem o epicárdio, cheio de tecido adiposo. Eu vou pausar e procurar alguma estrutura interessante aqui. Olha o que eu achei de mais interessante subindo a lâmina. É que tem uma camada que faltou, o epicárdio. Então tá aqui o epicárdio, camada de tecido conjuntivo mais denso embaixo. Aí uma camadinha de tecido adiposo, né? Tecido conjuntivo frouxo, rico em adipócitos. E aí eu achei esse vaso grandão, tá? Que vaso é esse? Olha, ele foi pego tangencial, então essa região aqui você ignora, né? Não sei nem se dá pra ver. Que vaso que é? Vamos ver. É, tem uma adventícia fina, parece, mas... que sei, que estranho esse vaso. Não tá me parecendo uma coronária. Porque a coronária costuma ter uma íntima... Ah, esse vaso tá muito ruim de ver. A coronária costuma ter uma íntima mais espessa. Vamos ver como é que tá a íntima dele. Olha, não tá muito legal esse vaso de enxergar. Enfim. Pelo posicionamento até pode ser, né? Não sei definir pra vocês esse vaso, se é artéria ou se é uma veia. Tá muito ruim de ver. Mas o mais importante, o que a gente tá vendo aqui? Tem nervinho, deixa eu ver se é nervinho mesmo. Ó, nervinho, tá? Vasos menores, então... Aqui a gente tem, ó, mais nervinho. A gente tem o epicárdio. Você tem que memorizar o quê? Nervos e vasos. É o que tem no epicárdio. O que tem no endocárdio? A gente vai ver que tem células de Purkinje. Aqui não tem, né? Não apareceu nada aqui. Eu acho que é outra lâmina que destaca fibras de Purkinje. Então, vamos lá na outra lâmina. Olha, esse corte tá melhor que aquele anterior. Então, se a gente for apostar onde é que é epicárdio, onde é endocárdio, olha, tem uma coisinha, uma projeção fininha aqui. Deve ser o quê? Um folheto, né, de válvula. Aqui tem gordura. Então, epicárdio de cá, endocárdio de cá, tá?
Essa já não tá seguindo o padrão do site, tá mais arroxeada. Eu vou olhar de perto pra ver. Aqui sim, ó, eu tô achando essa coronária de mais respeito do que aquele vaso anterior. Mas tá ruim, hein? Nó. Ruim, eu falo assim, a qualidade. Então, nossa, a íntima tá gigante aqui. Credo. Bom, eu fico fazendo comentários emocionais aqui. Então, aqui, a íntima tá imensa. Gente do céu. A íntima, que pode espessar mesmo com o passar do tempo. Mas, nossa, essa tá bem espessada. Tá muito borrado, muito ruim de ver. Eu consegui reconhecer um pouco aqui da camada média, né? Então, uma artéria coronária, ela tem essa particularidade de ter uma íntima muito grossa, mas essa aqui tá muito, muito mesmo. Deve ser, às vezes, um idoso, né? Aqui, isso é de humano? Não tá falando, né? Aqui a gente tem a camada média, vamos chegar mais perto, pra ver se dá pra ver alguma coisa que presta. Uma artéria de médio calibre, é uma artéria coronária mesmo, como ele informa, ele fala que é a artéria coronária direita. Então, olha, comparado com aquele vaso feio da lâmina anterior, esse aqui tá mais bem, pelo menos as camadas estão mais evidentes, apesar de estar borrado. Então, adventícia, média, lembra que as artérias de médio calibre podem ter adventícia mais ou menos do tamanho da média, mas dificilmente vai ter uma adventícia gigante, né? Sempre a média tem que ser igual ou superior na artéria, tem que ter espessura igual ou superior à adventícia. Mas vamos sair dessa coronária doente aqui, né, que esse espessamento que não tá legal, e vamos, olha, a gente viu a coronária direita aqui, nervinhos, é típico de epicárdio, vários outros vasos aqui, que se eu chegar perto eu vou querer ficar classificando, então não vou nem chegar perto. E aqui o epicárdio, nessa região ele tá bem gordinho, né, então um epicárdio riquíssimo em tecido adiposo. Para variar, a célula mesotelial não foi preservada nesse preparo, tecido conjuntivo mais denso. Embaixo a gente vê então tecido adiposo com vários vasos e nervos, como eu já mostrei. Aí começa o miocárdio, olha, vasos adentrando, né? Olha que interessante. Lembrando, olha, que as coronárias, elas vão adentrando assim, né? Os raminhos delas. Então, sempre a nutrição dos ventrículos, né? Pensando no infarto, por exemplo, quem recebe sangue primeiro é a porção mais externa, né? Que as coronárias estão de fora, elas vão adentrando. Então, a parte de dentro é a que sofre primeiro na vigência de um infarto, tá bom? Agora, onde é que tá o endocárdio aqui? Tô até meio perdida. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Aqui isso tudo ainda é miocárdio. Então, isso é átrio. Tem aquela artériazinha coronária direita aqui, é isso. Coronária direita. Aqui uma válvula tricúspide, né? Faz sentido. Fininha assim. Não tá vendo as cordoalhas, mas olha, ela não é uma válvula doente. Ela tá fininha, não tem. A gente vai chegar perto, mas não tem espessamentos, nada disso. Dá pra ver de longe. Olha, a célula endotelial não tá ruim não, tá? Dá pra ver, ó. Então, quando a gente chega aqui, a gente vai ver o endocárdio, tá? Célula endotelial, a espessura do endocárdio aqui, né? Célula endotelial e o tecido conjuntivo mais denso aqui em cima, tem algumas células musculares lisas, como é esperado, e nessa região logo aparece músculo cardíaco, né? Quando a gente começa a enxergar umas fibras, olha, mais largas, ó, aqui uma fibra miocárdica, ó, um miocardiócito bonito. Aqui uma fibra mais larga e mais clara. A gente pode estar diante de fibras de Purkinje, tá? Então, já adiantando, como eu falei na aula, as fibras. Só que aqui tá meio complicado, porque eu acho que essa coloração pegou
Tá vendo? Muito, até aqui no meio, tá muito, ó, áreas claras e áreas escuras. Não tá confiável essa coloração pra gente usar esse critério. Eu sei que tem uma lâmina melhor pra gente ver. Então, a gente viu aqui endocárdio, miocárdio super espesso e o epicárdio aqui, grandão. Vamos agora para outra lâmina. A gente não viu a válvula. Olha, o folhetinho. Lembra que é avascular. E o eixo central aqui, ó. Tá vendo que tá denso? Não? Essa coloração tá bem clara. Mas a gente tá vendo aqui, ó, muito denso. E um tecido conjuntivo bem denso aqui. Olha, muito denso nessa região, tá? Aqui, músculo cardíaco se inserindo nesse tecido conjuntivo denso, ó. Então, o que é esse tecido conjuntivo denso? É uma região, uma parte do esqueleto fibroso, que fica mesmo circundando os anéis valvares. Aí a gente, aqui também tem, ó, como a coloração que marca tecido conjuntivo é bem melhor. Aqui no folheto da válvula, a gente vê o que? Célula endotelial de um lado e de outro. O eixo central é uma projeção de tecido conjuntivo denso lá do esqueleto fibroso. No livro você vai ver que ele separa em camadas. Não se preocupe com isso, tá? Isso é um detalhe que até os patologistas raramente usam, a não ser que sejam especialistas, né, que fiquem vendo só válvulas por conta de uma pesquisa, alguma coisa assim. A gente não fica vendo muito. Eu falo aqui da minha experiência de Uberlândia, né? E de Uberaba. A gente quase não recebe válvula. Então, quando a gente vê uma válvula normal, é numa necrópsia e a gente acaba vendo. Não tem tanta importância para vocês da graduação. Então, o que eu quero que lembrem, ó, vocês viram algum vaso enquanto eu estava mostrando? Não tem vaso. Então, são avasculares e se nutrem do sangue que estão aqui. Então, os folhetos saudáveis, normais, eles não têm vasos sanguíneos, tá? Já tem 27 minutos o vídeo, eu não consigo, né? Então, aqui, olha, sem muita informação, a gente já viu a artéria elástica, então aqui a gente tá vendo uma aorta. Pelo jeito pegou ela longitudinal, então eu suponho, depois vocês deem uma olhada, pode ser que a gente tenha uma alternância aqui naquela questão do sentido do músculo, mas isso pode variar muito também se pegou um corte meio oblíquo. Então, isso é a aorta, não é a melhor lâmina para ver a aorta, não se preocupe com ela. O que eu tô vendo aqui, ó, uma área muito densa, tá? Uma válvulazinha fininha, mais fininha que a anterior, tá? E aqui, uma parede bem grossa. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, tendo a aorta, né? A gente vê que é uma artéria elástica. Deixa eu mostrar, não consigo não mostrar. É uma artéria elástica. Como eu falei, não é a melhor lâmina para você ver, né? Mas, olha, não tem... É uma artéria de grande calibre. Se fosse uma veia cava, teria aqueles feixes na adventícia muito marcantes em sentidos diferentes. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver alguma sombra de fibra elástica. Ah, tá muito ruim, ó. Difícil de ver. Não é a melhor lâmina para ver a artéria elástica. Então, a gente vai confiar no que ele falou, tá? Que parece mesmo ser a aorta, tá vendo? Ó, a aorta. Aí, a gente parece assim, olhando esse desenho. Então, aqui, ó, lado de fora aqui tá o epicárdio, que deve continuar por aqui. Eu não vou olhar epicárdio mais. Porque aqui, o que a gente veria? Célula mesotelial, se estiver aparecendo. Tecido conjuntivo, não tem tecido adiposo aqui. Então, não vou preocupar com o epicárdio, nem o miocárdio. A gente já viu as características das células musculares lisas. Então, vamos ver aqui o endocárdio e o esqueleto fibroso. Opa. Aqui ele me leva pra lá certinho. Ah, não, ele mostrou o esqueleto fibroso da válvula, né? Folhetinho aqui da válvula aórtica. Então, não tá meio apagado.
Esses fiapos aqui é comum a gente pegar em lâmina, é contaminante, né? Por causa da pandemia, eu acho que talvez vocês não tenham tido muito contato com microscópio, talvez nenhum, não sei. Então aqui tem alguns contaminantes, às vezes precipitado, contaminante da própria tinta ali, do corante. É muito ruim essa lâmina, cheia de artefatos. Mas eu vejo célula endotelial desse lado, pelo menos, do outro lado também tem. Tô dizendo que tem, acredite. E aqui o tecido conjuntivo denso que tem no eixo. Eu não tô vendo nenhum vasinho, porque, como eu falei, folheto valvar se nutre do sangue que tá passando por ele. Olhando aqui, eu vejo, olha, uma cor muito forte, ou é mineira mesmo, essa forte. E aqui tá, ó, chegando até aqui, ó, pra onde começa a artéria aorta. Tá tendo aqui, ó, parece que está tendo inserção de músculo cardíaco, e é isso mesmo. Tecido adiposo pode aparecer dentro do miocárdio, aqui aparece, não tem nada de errado, não tem nenhum problema. E aqui sim, essa coloração tá mais confiável, olha, quando a gente olha no meio, vamos ver se eu tô falando verdade. Quando a gente olha aqui bem no meio, todos os miocardiócitos estão num tom vermelho mais forte, né? Olha que bonitinho, tanto de capilarzinho, da paredezinha dos capilares, mas vamos focar aqui no miocardiócito. Olha as estriações, bonitinhas. Então aqui mais no meio do miocárdio, olha, binucleação, a gente vai ter uma coloração que tá boa. Então a gente pode confiar naquele critério de fibra mais clara e mais larga, onde? No epicárdio. Então, olha, aqui na região do epicárdio, olha, tá vendo que tem epicárdio aqui? Não, tô falando besteira, peraí. Ó. Aqui tem fibra de Purkinje, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu olhar direito, eu acho que eu tô falando besteira aqui. Volta pra lá. Aqui. Eu acho que tem sim. Eu acho que nessa região ela não tá tão externa ao como seria esperado, né, no epicárdio, tá mais central. Mas olha, parece ser, ó, mais larga, mais volumosa e mais clara, porque tem mais glicogênio, comparado, olha, com esse miocardiócito, compara o miocardiócito e essa fibra de Purkinje. Qual que é a diferença da fibra de Purkinje? Ela é mais larga e tem mais, as miofibrilas ficam mais separadinhas, tá? E a gente tem muitos lipídios e glicogênio, porque ela precisa, é importantíssimo que ela sobreviva a situações de isquemia, tá? Então, aqui tem fibras de Purkinje. Por que que tá tão aqui no meio? Talvez seja questão de localização, tá? Ó, aqui não tá nem, tá meio no meio, né, na inserção. Onde que eu espero ver fibra de Purkinje? Mais aqui, no epicárdio, tá bom? Deixa eu ver se a gente vê aqui. Acho que não. Mas olha, o esqueleto fibroso, bonitão, tecido conjuntivo denso, tá? Muito fácil de enxergar. E a inserção das fibras musculares aqui. Essas bem clarinhas, desconfio que sejam fibras de Purkinje. Só tô achando estranho a localização, né? Mas o coração, gente, ele é uma bagunça, sabe? Uma das coisas mais difíceis é a gente cortar um coração, por exemplo, de uma necrópsia, estudar cada partezinha dele e entender tudo. Até por conta desse arranjo, né? Do coração em espiral, aqui vai ter fibra de Purkinje. Olha, a mesma lâmina, bem capaz mesmo. Faz tempo que eu não vejo isso aqui, né? Eu gravei essa aula já há muito tempo. Então, durante a pandemia eu não precisava gravar, só eu tô regravando. Então, olha só. É a mesma lâmina?
É, então era mesmo. Ah não, aqui tá bem no epicard. Vamos ver aqui. Vamos ver. Agora eu fiquei curiosa. Eu achei que essas eram, ó. Gente, olha o tanto que elas tá. Gente, eu tô fazendo confusão, desculpa. Epicard. Olha, já é meia-noite. Desculpa, olha. Fibra de porquinho já no endocárdio, não tem nada de errado nessa localização, porque é uma continuação daqui, ó, tá? Então tá tudo bem. O que tá errado é a minha cabeça. Então, olha aqui, gente. Depois que colocar esse vídeo no YouTube, eu vou fazer um alerta com um quadrinho ali na hora que eu falei errado, porque não vou dar tempo de editar isso. Aqui sim é fibra de Purkinje, e tá certo, lá também era, porque é no subendocárdio. Tá vendo? Se até a professora confunde, cuidado. Subepicárdio, lâminas, lâminas, olha, eu tô ficando doido. Subepicárdio, artérias coronárias, nervinhos, tá? Ou seja, vascularização tá ali. O subendocárdio, o que a gente vai encontrar nele? Fibras de Purkinje, fibras enormes, muito largas, com glicogênio, lipídio, que torna o quê? Glicogênio e lipídio fica o quê? Clarinho, ele não cora, por isso fica mais clara a fibra, tá? Então tá certíssimo aqui, aquela hora eu tava estranhando, mas aquilo ali é fibra de Purkinje mesmo. E olha a diferença de cor e de tamanho, ó. Fibra mais, ó, fininha, fibra mais clara, tá? Desculpem aqui a confusão. Eu já tenho mais de 2 horas que eu tô fazendo aulas aqui. Então, vamos lá. Mais aqui, só pra gente não ficar, ó, todas essas áreas claras são fibras de Purkinje, tá? Pra não ficar, aqui também é, ó. Então, não tava errado falar naquela hora que era, tá bom? Então, aqui, mesmo que aqui, ó, aqui tem, lembra que eu mostrei na tua lâmina nessa região com essas características? É porque tá vindo daqui, tá? Pode ter, creio que pode chegar até aqui sim, tá? Porque, olha, subendocárdio. Tava estranho porque eu tava na minha cabeça, que era subepicárdio, que ficava as células de Purkinje, deu um nó na cabeça. Aí tava muito distante, né? Aqui não, aqui faz sentido como uma continuidade aqui do subendocárdio, ok? Não vou ficar muito tempo mais, vamos ver que lâminas que tem mais, porque a chance de eu falar besteira, né, depois da meia-noite fica maior ainda, por conta do cansaço. Essa lâmina aqui é só uma lâmina que a gente usa PAS, que cora glicogênio, tá? Então, sempre que a gente usa PAS, ele até tá mandando ir aqui pro fígado, né, que tem uma coloração. O fígado tem muito glicogênio. O glicogênio ele vai marcar numa coloração forte. Então, nesse caso, vai ser o contrário. Se no HE a gente via mais claro, porque o HE não cora o glicogênio, aqui a gente quase não vê detalhe, né, de endocárdio, de miocárdio. Miocárdio tem glicogênio, lógico que tem, mas não tão intensamente quanto aqui nas fibras de Purkinje. Então, fibras de Purkinje marcadas num tom rosa bem forte, vermelho, sei lá, o que vai aparecer aí no vídeo. Essas cores mudam muito, né? Depende também da tela de vocês. Mas, ó, fibra de Purkinje corada intensamente pelo PAS, que marca glicogênio. Ó, o resto da lâmina não tem tantas, né? Áreas, ó, aqui, aqui. O que mais? Vamos ver outra lâmina interessante se tem. Bom, aqui parece ser mais alguma lâmina com fibra de Purkinje, tá? Então, por favor, depois desse meu erro, não esqueçam. É aqui, onde tiver fibra de Purkinje, a gente tá no subendocárdio, tá? Aqui parece que não tem muito interesse, tá mal corado, não tem muito interesse ali. O resto, né? Ela tá meio feia essa lâmina.
mais aqui, onde ele marca. Nossa, essa tá bonita pra... Nossa, tá muito bonito. Gente, olha aqui. Acho que até tem print dessa figura na minha aula. Nem sempre é tão grande, ou a gente pega um corte em que elas apareçam assim tão grandes, né? Então, aqui acontece nada. Então, aqui pegamos talvez uma porção mais espessa ali, né? Que as figuras de porquinho são as partes mais terminais ali dos feixes, e, né, os feixes direito e esquerdo. Então a gente tem, às vezes, imagino, regiões em que elas são mais calibrosas e depois regiões que elas são menos, mas essa aqui realmente está chamando muita atenção. Além disso, parece que ela está bem separada, né? Diferente daquela outra lâmina, parece estar bem separada. Aqui também é, né? Bem separada das outras fibras, das fibras musculares, né? Esqueléticas não, cardíacas comuns. Essas variações podem acontecer, e também pode ser questão de que aqui tem muita lâmina de bicho, né? Então, dependendo do bicho, muda uma coisinha ou outra. É isso, gente. Eu acho que já tá com 40 minutos, vou encerrar por aqui. E espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas com essa videoaula, ou espero não ter piorado com a confusão. Até mais. Até amanhã, né?